Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é de ciências. E estão prontos para mais uma aula? Espero que sim! E para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos assistir a um vídeo muito interessante. Então, preste bastante atenção. Ei! Palavra cantada! Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, Mas precisa muito vento que não pare de assoprar. posso também as flores sacudir, Mas precisa muita chuva para me fazer florir. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas que pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir, As doces e azedinhas logo logo estão aí. as folhas verdes vão surgir, Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir. As doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir, As doces e azedinhas logo logo estão aí. as folhas verdes vão surgir, Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir. As doces e azedinhas logo logo estão aí. Muito bem! O que vocês perceberam no vídeo? Vocês sabem do que trata o vídeo? O vídeo fala de quê? O que foi apresentado no vídeo? Plantas, muito bem! Vocês observaram que no início do vídeo duas crianças plantavam alguma coisa? Isso mesmo, duas crianças estavam plantando e depois que elas plantaram uma muda de uma árvore, de uma planta, o que elas fizeram? Elas regaram, isso mesmo. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Veio a luz do sol, veio a chuva e aquela plantinha foi o quê? Crescendo. Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as plantas que nós podemos cultivar em casa. Na sua casa tem alguma planta? Você já observou se na frente da sua casa ou mesmo no seu quintal tem alguma planta? Ou se tem alguma plantinha no jarro? Muito bem, é sobre as plantas que nós vamos falar. Mas afinal, o que é planta? Quem sabe o que é planta? A planta é um ser vivo, ela é um vegetal, ela tem vida. Então, as plantas, elas nascem, às vezes elas crescem, às vezes elas se reproduzem e morrem.
As plantas precisam de alimento, assim como nós. Nós também precisamos de alimentos. Precisamos nos alimentar para continuar crescendo e desenvolvendo. As plantas também precisam de alimentação. E você sabe do que as plantas se alimentam? Alguém já parou para pensar sobre o que as plantas precisam para se alimentar? Elas precisam da luz do sol, é verdade. Precisam da luz do sol, precisam de água. Você sabia que as plantas produzem o seu próprio alimento? Sim, através da fotossíntese, ou seja, ela produz o seu próprio alimento. E como a planta produz o seu próprio alimento? Ela produz o seu próprio alimento através da energia solar, do gás carbônico, são fatores fundamentais que ela precisa para se desenvolver. A luz do sol, junto com o gás carbônico e o oxigênio que nós respiramos, o ar que nós respiramos, faz com que as plantas produzam seu próprio alimento através da fotossíntese. Toda a água que é regada, que é absorvida pela planta através de suas raízes, é absorvida e chega até as folhas. Assim, as plantas conseguem respirar e fabricar o seu próprio alimento. Muito interessante, não é? Todo esse alimento, esses nutrientes que é encontrado na terra, ele consegue chegar até a planta através de suas raízes. Suas raízes têm essas que são bem longas, então é por aqui que todos os alimentos entram. Entra a água, que é absorvida aqui no subsolo, outros nutrientes, sais minerais que são encontrados aqui no subsolo, aqui na terra, é levado à planta e com isso ela pode crescer e ficar bem saudável. Toda planta, para ela nascer, ela precisa de uma sementinha, mas algumas plantas também nascem de galhos, nascem através da folha e todas elas têm um ciclo de vida. Primeiro, ela é germinada ainda dentro da terra. Aqui dentro da terra, ela começa a crescer um brotinho e vai se desenvolvendo. E com o passar do tempo, ela vai crescendo, mas as suas raízes, como vimos aqui na primeira imagem, quando ela começa a desenvolver, o primeiro que vai nascer são as suas raízes. Então, ela vai crescendo, crescendo, até ficar bem grande. E como eu falei para vocês, algumas plantas, elas têm seus frutos, elas reproduzem, outras não. Certo? Então, nós temos vários tipos de plantas. Se você já observou, as plantas não são todas iguais, não é verdade? Aqui nós podemos perceber um pouquinho a variedade que tem essas plantas, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos de plantas. Essas plantas são chamadas de plantas terrestres, ou seja, elas se desenvolvem na terra. As suas raízes são firmadas no solo. Aqui ao lado nós temos um exemplo de plantas aquáticas, que são aquelas que elas se desenvolvem na água. E aqui mais à frente nós temos um exemplo de planta aérea. São aquelas plantas que desenvolvem as suas raízes no tronco de outra árvore. Aqui nós temos o exemplo de plantas frutíferas, que são aquelas que produzem frutos. Aqui nós temos as ornamentais, que são aquelas plantas que elas servem para embelezar o ambiente, para deixar o ambiente mais bonito. São principalmente cultivadas por sua beleza. E temos também as plantas medicinais, que são aquelas usadas para combater alguma doença, para ajudar no processo de cura de alguma doença. Então, nós já sabemos que existem vários tipos de plantas. Estas plantas, geralmente, nós cultivamos em nossas casas, como as plantas que são ornamentais, que são aquelas que servem para ornamentar o ambiente. Eu tenho aqui essa plantinha que é bem bonita,
e ela serve para ornamentar, ou seja, ela serve para enfeitar o ambiente. Geralmente, quem cultiva essas plantas cultivam para destacar, deixar em um lugar destacado na sua casa, seja no jarro, ou seja no jardim, seja também nas ruas, em canteiros espalhados pela cidade, elas vão embelezar, elas são plantas ornamentais, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de planta ornamental e ela é uma planta terrestre. Outra planta ornamental também, que eu trouxe aqui, ela é ornamental, ela pode ser desenvolvida na água, ou seja, uma planta aquática, e essa planta aquática, ela tem essas raízes. Essas raízes são raízes aéreas. Ou seja, ela pode se desenvolver, essa planta, tanto aqui na água, como ser fixada na terra, no solo, ou também no tronco de uma outra árvore. Essas raízes dela que ficam aqui externas, certo? São chamadas, dão a ela a origem de plantas aéreas. Ela pode se desenvolver aqui, crescendo bastante, e a plantinha, as suas raízes vão ficar sempre aparecendo. Então, são exemplos de plantas ornamentais, são cultivadas por suas folhas, que são bem bonitas, certo? Vamos agora conhecer uma outra tipo de planta, essa aqui. Aqui eu peguei um galho de uma planta frutífera, é a acerola. Aqui nós temos uma muda, esse galho aqui é uma mudinha, uma muda, ou seja, quando a planta ainda é pequena, aqui foi plantada esse fruto, que dentro tem a sua semente, certo? Aqui a acerola. E ela cresceu aqui, olha, uma muda, então aqui ela vai se desenvolver e vai ficar bem grande. Este galho eu peguei para representar aqui o fruto que a acerola produz. É um exemplo de árvore frutífera, certo? Vou colocar aqui, uma árvore frutífera, que ainda é uma muda. E aqui eu tenho uma outra planta. Esta planta, alguém conhece? Alguém tem uma planta igual a esta em casa? Esta é a babosa. Ela tem principalmente a função medicinal. Ela é utilizada principalmente para cicatrizar ferimentos. Ela também pode ser usada para hidratar os cabelos. Tem muitas funções. Então, aqui nós temos o exemplo de uma planta medicinal. A babosa, ela também tem ela pode ser usada como uso de medicinal, ou seja, da medicina, para curar algumas doenças ou mesmo ferimentos. Certo? Então, aqui nós temos a planta medicinal. Então, aqui nós vimos 3 tipos de plantas que nós vamos estudar. As plantas ornamentais, as plantas medicinais e as plantas frutíferas. Certo? Então, eu aguardo vocês na próxima aula para a gente dar continuidade a este conteúdo muito importante. Para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula!